Olha, eu sei que esse vídeo pode acabar ofendendo uma legião de pessoas que investem na Bolsa de Valores e que, claro, tem pela Itaúsa e talvez pela Bradespar uma forma de amor por conta de ser uma ação ou de serem ações que investem em outras empresas e que, claro, pelo menos dentro da Itaúsa, nós temos uma diversificação muito grande do seu portfólio e que atrai muitas pessoas imaginando que pode ser a próxima Berkshire, que basicamente seria aquela empresa que o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, criou, e ele trouxe toda uma ideia de remuneração para o seu acionista como forma de bonificação das ações, como forma de investir na própria empresa e pagar poucos dividendos. Diferentemente, talvez, da cultura brasileira que nós temos, especialmente voltada aqui para dividendos, a Itaúsa, ela sai um pouquinho desse trilho. Ela investe muito mais na parte de dividendos e na parte de bonificação. Claro, trazendo para dentro do seu portfólio empresas que têm um certo grau de investimento interessante e empresas de setores bastante importantes para a nossa economia. Mas claro, se você quer saber um pouco mais a respeito, primeiro, do que é uma holding, será que vale a pena investir nelas? O que tem de tão especial para que diversas pessoas investam nas holdings ao invés de comprar as empresas que existem lá dentro? Então, se você quer saber de tudo isso, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, essa daqui não é uma matéria que é tão nova, ela já é de março de 2022, mas ela traz uma dúvida que é recorrente e que, especialmente dentro da Itaúsa, nós temos essa dúvida. Primeiro, é interessante você saber o que é uma holding. Basicamente, uma holding é uma empresa que investe em outras empresas por meio de participação acionária. Então, basicamente é o seguinte, nós temos empresas que elas normalmente são negociadas em bolsa e essas holdings elas vão lá e compram uma fatia daquela empresa por meio das suas ações. Diferentemente, porém, quando nós temos empresas que não estão na Bolsa de Valores, esta holding, ela vai lá e vê quantas ações aquela empresa tem. Claro, se tratar de uma sociedade anônima de capital fechado, eles veem quantas ações eles têm e eles fazem uma proposta de compra de uma determinada fatia daquelas ações para que essa holding ingresse ali dentro do seu patrimônio para tomar algumas decisões, para fazer parte do conselho de administração ou de algum outro conselho. Claro, existe a possibilidade também dessa holding conversar com essa empresa e falar, olha, vocês têm, sei lá, 10 milhões de ações, vamos fazer o seguinte, vocês vão emitir mais 5 milhões de ações e essas outras 5 milhões vão ser da minha posse e eu vou injetar patrimônio aqui dentro por meio da compra dessas ações. São formas que essa holding ela pode tomar participação nessas empresas para que a gente tenha uma noção geral. Depois de você entender isso, a gente tem que entender quais são os casos aqui da Bradespar e depois da Itaúsa. Primeiro de tudo, a Bradespar, que é o caso, vamos dizer assim, mais simples da gente analisar, e claro, eu vou dar aqui minha opinião a respeito de se vale a pena ou não trabalhar com essas empresas, se vale a pena ou não pelo desconto de holding que nós temos nela, fazer parte. Primeiro, olhando aqui, nós temos que ter ciência que basicamente o Bradespar, ele é um braço do Bradesco que foi, vamos dizer assim, amputado, né? Eles decidiram tirar de dentro do Bradesco investimentos em empresas que não são do ramo financeiro, e aí ele criou, portanto, a Bradespar. Criando a Bradespar, ele comprou ali basicamente uma fatia da Vale que antigamente estava aqui na casa, eu vou até grifar para vocês, na casa dos 5,73% das ações em circulação da Vale. O que acontece? Essa posição até então, ela equivalia a mais ou menos 15 bilhões de dólares e hoje nós temos aqui alguma coisa na casa dos seus 12 bi. Por que isso aconteceu? Primeiro, nós tivemos uma redução aqui do capital que a Bradespar investia dentro. O que aconteceu aqui? Ela perdeu ações? O que aconteceu? Na verdade, o que a Bradespar ela fez? Ela disse, olha, eu acredito que como forma de melhor remunerar meu acionista, eu prefiro fazer o seguinte, ao invés de eu deter essas ações da Vale, eu vou dá-las para vocês. Então, vamos supor que na época a Bradespar custava R$30 e as ações da Vale, por exemplo, estavam valendo 90. O que eles decidiram fazer, portanto? Eles disseram que a cada 3 ações de Bradespar que você possuir, eles dariam em troca uma ação da Vale. E aí, isto foi feito como talvez uma forma de bonificar os seus acionistas, mas eu não enxergo talvez como uma bonificação exatamente pelo fato de que você não aumentou o capital da empresa, mas na verdade você doou uma parte daquele capital como forma de remuneração, mas independentemente disso, o importante que você saiba é que houve essa redução de 5,7 para 3,3 aqui na parte de capital dentro da Vale. Talvez essa redução não seja tão significativa na medida que antes as ações da Bradespar, elas custavam ali alguma coisa na casa dos seus 40, 50 reais e hoje estão ali mais ou menos na casa dos seus 27. Então, uma redução razoavelmente proporcional que houve ali dentro do valor das suas ações.
Interessante, por um lado, é que você enxergue que a Bradespar, ela, assim como todas as holdings, ela tem um problema. Qual que é esse problema? Quando você, por exemplo, paga as ações da Vale, você compra ali as ações da Vale, você está comprando um time de gestão. E esse time de gestão, para fazer uma boa lidança ali com o seu dinheiro, para que ela consiga operar bem a própria estrutura da Vale, ela cobra por isso. Então, os seus administradores são pagos, existe toda uma equipe por detrás, existe um custo embutido lá dentro. Na Bradespar não é diferente, porque existe uma equipe lá dentro, por mais que eu particularmente acho que não precisaria. Eu vou explicar com um pouco mais de cautela. Isso exclusivamente da Bradespar. Para a Itaúsa é um caso totalmente diferente. Primeiro, a Bradespar é uma holding que investe exclusivamente nas ações da Vale e que, até o momento, ela não se propõe a fazer nada com isso, a não ser remunerar os seus acionistas. Então, por que eu tenho uma equipe de certas pessoas lá dentro, sendo que basicamente elas têm as ações da Vale em tesouraria e não estão fazendo nada com isso? Então eu não sei se precisaria efetivamente de um custo tão grande ali com o pessoal e com remuneração para os seus administradores, sendo que ela não faz muita coisa. Mas tudo bem, isso aqui é a minha posição particular. Antigamente, esse desconto dentro da Bradespar estava aqui em 20,5%. Hoje já está num valor muito maior. Olhando para o boletim quinzenal que a Bradespar ela divulga, hoje aquele desconto que até então era de 20%, hoje está aqui na casa dos seus 26,1%. Como que é feito basicamente esse desconto? Eles veem quanto que efetivamente o valor das ações vale e quanto que efetivamente o mercado está disposto a pagar pela Bradespar, não pela Vale. Melhorando um pouquinho o que eu quis explicar. Lembra aqueles 3% que eles dizem que eles têm dentro da Vale? Eles veem quanto que esses 3% em relação monetária vale aquela posição. Então, eles pegam 3%, que equivalem a tantos milhões de ações, vezes o valor que hoje está da Vale, que está a R$ 80 mais ou menos. Então, eles têm um valor em cima disso. Depois eles veem quantas ações que efetivamente existem na Bradespar, ele vê quanto que o mercado está disposto, então se tem tantas milhões de ações, eles multiplicam ali por 25, 26, que é o valor que está mais ou menos hoje, e eles fazem a dedução de um e outro, eles veem quanto que é essa diferença, e hoje essa diferença está aqui em 26%. Claro, como eu falei, existe aqui um duplo desconto em relação à parte de administração, que isso, claro, vai para dentro do preço, mas é importante você notar algo que é interessantíssimo. Por meio da Bradespar, você compra Vale, claro, vai haver um desconto, só que o dividendo da Vale, que, por exemplo, no ano passado foi de R$ 7,00, a Bradespar, por exemplo, repassou R$ 6,00 para o seu acionista. Em relação a yield, nós temos aqui uma diferença muito grande. Por quê? Numa ação da Bradespar, que, por exemplo, nós tínhamos um yield na casa ali dos seus 30%, na Vale, o mesmo dividendo, mesmo sendo pago maior, aqueles R$ 7,00 ao invés dos 6, isso trouxe apenas para os acionistas da Vale alguma coisa na casa dos seus 10% de yield, claro, considerando que você fez uma compra muito bem feita ali no fundo, na casa dos seus R$ 68, R$ 70. Então, é interessante você saber que existe aqui na Bradespar a possibilidade de você ganhar muito mais dividendos, considerando que as ações da Vale consigam ir muito bem. Mas não é uma holding que tem uma perspectiva interessante de investimentos em outras empresas e que se propõe única e exclusivamente a ter ações da Vale. Olhando aqui para outra, nós temos aqui a parte da Itaúsa, que eles chamam de Mega Holding. Por quê? Porque aqui existem diversas empresas nas quais a Itaúsa investe, e claro, esse portfólio ele aumentou em decorrência, claro, do tempo e dos investimentos que foram feitos, e aqui sim, diferentemente da Bradespar, eu concordo com as taxas de administração que existem lá dentro, porque nós sabemos que o Alfredo Setúbal, assim como a sua equipe, faz um trabalho de prospecção de empresas interessantes para colocar dentro do portfólio. Ainda que eu não goste tanto da Itaúsa, conforme eu já comentei em outros vídeos, que eu vou até deixar aqui no card para vocês, ainda assim eu tenho que tirar o chapéu porque é uma empresa que, ao longo do tempo, remunerou seu acionista de uma forma espetacular. Primeiro, com bonificação de ações e segundo, com dividendos, que claro, a bonificação acaba de uma certa maneira aumentando a base acionária e não tendo um aumento tão expressivo no seu lucro, não vai conseguir manter dividendos altos e no final das contas acaba que um compensa o outro, porque se antes você tinha 1.000 ações e com a bonificação você tinha 1.100, antes você recebia um dividendo de 2 centavos e agora você recebe um dividendo de 1 centavo e 7, por exemplo. Então, talvez não compense tanto uma coisa ou outra, mas ainda assim é uma forma interessante de você remunerar, considerando que no médio e longo prazo nós temos dentro da Itaúsa uma holding muito mais diversificada em relação especialmente à sua fonte de receita, que hoje vem quase que exclusivamente de dentro do Itaú.
Até então, eles tinham um valor de desconto aqui de holding na casa dos seus 15,3%. Isso basicamente há um ano atrás. E hoje esse desconto está aqui na casa dos seus 19,2%. Olhando exclusivamente para a questão de Itaú e olhando exclusivamente para a questão de Itaúsa, porque muito aqui do resultado e tanto do patrimônio da própria Itaúsa é advinda do Itaú. Então eles pegam, como eu comentei naquela apresentação da Bradespar, que eles pegam o valor que está sendo proposto de pagamento pelas ações do Itaú e quanto que estão querendo pagar pelas ações da Itaúsa e, consequentemente, aqui nós tiramos uma diferença entre um e outro. Então, como eu falei, nós temos o valor de mercado de todas as ações de 102 bilhões e o mercado se propõe a pagar por todas as ações da Itaúsa 82 bilhões, ou seja, um desconto aqui na casa dos seus 19%. Mais uma vez, trazendo aqui, eles colocam a questão do lucro do Itaú, que foi sempre crescente, nós podemos ver aqui nesse gráfico, especialmente aqui nessas linhas que vem sempre crescendo. Claro, ele considerou aqui esse período de pandemia, então vamos considerar uma linha reta praticamente crescendo os seus lucros. Itaú é um dos melhores bancos que nós temos. E aí ele pergunta por que existe desconto de holding, mas eu já expliquei para vocês que é por conta daquela administração. E nós temos a pergunta que fica no começo de tudo aqui. Será que esse desconto de holding, ele vale a pena? E aí, por fim, eu vou trazer para vocês aqui, porque ele não dá uma resposta específica para essa pergunta. Afinal de contas, ele traz a ideia de que existe um desconto, e esse desconto, em relação ao tanto que vale você receber, por exemplo, um dividendo já reduzido dos custos da própria administração daquela empresa, ainda assim pode ser interessante dentro de um portfólio. Olhando exclusivamente para Bradespar, hoje eu enxergo que vale muito a pena você investir em Bradespar, afinal de contas, como eu comentei, a relação de dividendo do que você recebe de Vale e o que você recebe de Bradespar é muito grande. Nós temos uma diferença, por exemplo, como eu comentei, que no ano passado nós tivemos um dividendo de Bradespar na casa dos 30% em relação de yield, né, eu digo, e na questão de Vale, 9% ou 10%, dependendo do momento que você fez a compra. Dentro de Itaúsa, diferentemente, nós não temos uma questão tão específica de dividendos. Por quê? Quando nós olhamos a questão do dividendo do Itaú e do dividendo da Itaúsa, por mais que a cotação ela acabe distorcendo um pouco isso, porque o Itaú tem um preço bastante alto e Itaúsa já não, ainda assim, essa relação ela é muito próxima, nós não temos um yield que justifique efetivamente nós comprarmos Itaúsa e não Itaú, porque o resultado de um e de outro acaba basicamente ainda sendo o mesmo, porque as empresas que a Itaúsa tem no portfólio não estão sendo suficientemente fortes ou potentes para gerar um resultado que possa influenciar de maneira significante o seu resultado. Por fim, eu comento nos vídeos, e aí, claro, mais uma vez eu reforço o convite para você assistir, que nós temos as ações da XP dentro ali da Itaúsa, que foram advindas da Itaú por conta de um acerto muito grande que eles fizeram, mas que ainda assim nós teremos isso como um resultado não recorrente dentro da holding. Por quê? No momento que o Itaú e por meio da Itaúsa se desfizer dessas ações da XP, nós não teremos mais o resultado financeiro advindo da XP, assim como também não teremos o ganho de capital advindo da venda dessas ações. Portanto, hoje eu enxergo que dentro das holdings, por mais que a Bradespar não tenha uma perspectiva de crescimento, ela em relação à yield é a que mais me traria conforto para investir. Itaúsa, por outro lado, em relação à yield, em relação à parte de rentabilidade exclusivamente com base em dividendos, não me atrai tanto. Agora, numa perspectiva de crescimento, Bradespar fica exclusivamente fora desta análise. Afinal de contas, ela pretende exclusivamente remunerar os seus acionistas e não crescer. Já a Itaúsa, ela pretende tanto remunerar seus acionistas de uma forma mediana, mas também ao médio e longo prazo se transformar em umas maiores holdings. Talvez hoje eu possa estar me arrependendo de não comprar Itaúsa e colocar no meu portfólio porque eu não acredito tanto no investimento da empresa, mas pode ser que no futuro isso mude, mas mudando esse panorama que existe e mostrando ali nos seus resultados que o Itaú está deixando de ser tão importante para dentro da holding, talvez eu volte a comprar essas ações como eu já fiz no passado. Então, espero que você tenha gostado de tudo isso, é uma análise um pouco completa, talvez um pouco difícil de você fazer de primeira, porque você precisa primeiro entender que tipo de investidor que você é, que tipo de investimento você quer para dentro da sua carteira, mas claro, você pode comprar as duas, você pode não comprar nenhuma, o importante é que você traga para dentro da sua carteira um resultado interessante e alcance a liberdade financeira. E é isso que eu espero que você alcance assistindo aqui meus vídeos, por isso eu faço também o convite de você se inscrever aqui no canal, para que a gente consiga juntos alcançar essa liberdade financeira e mostrar, no final das contas, que nós não vamos precisar de INSS ou Previdência Complementar para conseguirmos nos aposentar, e isso provavelmente
provavelmente vai acontecer muito antes do que você imagina. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!